Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui nessa noite mais uma vez para estudarmos juntos o Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós estudaremos a pergunta 61, dando continuidade aí na nossa consideração sobre esse documento confessional adotado pela nossa igreja como um dos seus símbolos de fé, junto com a Confissão de Fé de Westminster e o breve Catecismo. Então nós vamos aqui proceder com a leitura da pergunta que 61 do Catecismo Maior, e o texto bíblico em Romanos, capítulo 10, os versos nós já consideramos na semana passada, que continuam aí como um bom fundamento para o nosso estudo nessa semana. Então, a pergunta 61 questiona o seguinte: serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Não. Nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. E o texto de Romanos 10, verso 17, diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, vamos orar aqui a Deus e pedir o direcionamento do Senhor nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, o tempo que temos aqui agora de estudo da tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse propósito, para que, com fidelidade à Escritura Sagrada, sejamos instruídos pelo Senhor, não só a respeito daquilo que devemos crer, mas também aqui a forma como nós devemos viver segundo o teu querer. Assim pedimos que o Senhor nos conduza no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última semana nós aprendemos com o Catecismo Maior de Westminster que aqueles que não ouvirem o Evangelho e nem crerem em Jesus Cristo serão salvos. Na pergunta de hoje, nós estudaremos sobre um desdobramento comum desta pergunta. Afinal, é possível que alguém pense que, já que ah, quem não ouve o Evangelho não pode ser salvo, então que todos aqueles que ouvem o Evangelho serão salvos. Mas isso não é verdade. E o catecismo mostra isso inicialmente ao afirmar que nem todos aqueles que ouvem o evangelho serão contados entre os salvos naquele último dia. Na semana passada, nós consideramos exatamente uma frase assim: é possível que alguém ouça o evangelho e não creia e nem conheça Jesus. Mas é impossível que alguém creia e conheça Jesus sem ouvir do evangelho. E nós nos aprofundamos exatamente nessa segunda parte da frase. É impossível que alguém creia e conheça Jesus sem ouvir o evangelho. E nessa noite, o catecismo nos conduz a essa possibilidade de que alguém, mesmo ouvindo o evangelho, não creia em Jesus e, portanto, não seja salvo. Por isso que ouvir o evangelho não é suficiente para a salvação e nem mesmo razão suficiente para assegurá-la a alguém. Como nós consideramos na semana passada, e o texto bíblico de Romanos está aí na sua tela, para que alguém seja verdadeiramente salvo, é preciso fé em Jesus Cristo. Paulo disse aos romanos: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E na sequência, aliás, no texto seguinte, ele nos ofereceu uma cadeia lógica que terminava com a invocação. Como é que alguém vai crer, como é que alguém vai ter fé se não vai invocar a Jesus? E como é que alguém, aliás, como é que alguém vai invocar a Jesus sem ter fé? E como é que alguém vai ser salvo sem invocar a Jesus? Então, nesse fluxo aqui promovido por Paulo, a salvação, o início dessa cadeia, ela só é possível se alguém prega o evangelho e os outros elos desta cadeia são satisfeitos, na verdade. Se alguém, então, invoca Jesus, crê em Jesus, ouve a respeito de Jesus, porque alguém pregou e alguém foi enviado para essa tarefa. Então, aqui fica claro para nós que é impossível, né, que alguém, aliás, que nem todos os que ouvem o evangelho serão
salvos. Além do mais, pertencer à igreja visível também não é segurança de salvação. E como fundamento para isso, nós temos a passagem de Romanos, capítulo 9, os versos de 6 a 9, em que Paulo diz: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho." Paulo deixa muito claro, meus irmãos, nessa passagem, enquanto ele fala da rejeição israelita ao evangelho, de que essa rejeição ela não tem em nada a ver com a promessa de Deus. Não é que Deus falhou em prometer a salvação ao povo de Israel e isso não se concretizou. Na verdade, o que Paulo está mostrando para o seu público, para a sua audiência, é de que existe um Israel dentro de Israel. Isso quer dizer que a salvação graciosamente oferecida por Deus em Cristo Jesus nunca teve a ver com a descendência étnica, mas, como nós lemos, com a descendência da promessa. Motivo pelo qual os descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, não são propriamente os da carne. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele elucida isso no capítulo 3, verso 7, dizendo: "Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente, ou seja, com aquele que crê, com aquele que deposita a fé, Abraão." Então, o povo de Deus, esse é o ponto, o verdadeiro Israel, aqueles que têm Abraão por pai, não são os seus descendentes naturais, mas aqueles que andam nas mesmas pisadas de fé que ele andou. Olha só o verso 29 aqui de Gálatas 3, ele completa: "E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Como implicação desse fato, meus irmãos, nós devemos reconhecer que os filhos dos crentes, os nossos filhos, a despeito dos privilégios em que são incluídos pelo selo do batismo, pela representação de seus pais, da fé de seus pais, da mesma forma, e como nós vimos aqui acontecia com o povo de Israel na antiga aliança com a circuncisão, estes filhos dos crentes, eles não têm a salvação garantida pela fé dos seus pais. Não é só os israelitas herdeiros que não herdavam a salvação, não tinham a garantia da salvação, entendeu? Aqueles que pertenciam ao povo visível de Deus, que era Israel. Nem todo que pertencia ao povo visível de Deus, Israel, recebia a salvação, seria salvo. Da mesma forma, nos nossos tempos, os nossos filhos, eles não têm a salvação garantida pela fé dos seus pais. É preciso que no tempo e no espaço eles se apropriem da fé dos seus pais, para que assim invoquem a Jesus e sejam salvos nos termos que nós vimos de Romanos 10. E Paulo, mais uma vez, aos Romanos, expressa essa realidade no capítulo 4, a partir do verso 11, quando ele diz assim: "E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso." Está falando de Abraão. "Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça." O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o que o texto está dizendo é que esses gentios, esses que não pertencem visivelmente ao povo de Deus, eles podem pertencer a esse povo através da fé. Esse é o movimento aqui que Paulo nos mostra, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Ou seja, existe aqueles que pertencem ao povo de Deus e que não pertencem a essa nação de Israel escolhida. É o que o texto está dizendo. Por essa razão é que são contados entre o povo de Deus muitos que não eram israelitas, como, por exemplo, Ruth e Raabe, mulheres cujos nomes encontram-se registrados na genealogia de Jesus e na galeria da fé, em Hebreus. E diante de tudo isso, talvez você possa argumentar que todos esses textos, eles falam sobre Israel. Como é que isso se aplicaria ao nosso entendimento a respeito da igreja? Veja, quando nós estudamos, meus irmãos, sobre o pacto da graça, nós vimos que ele foi selado com Cristo, com Cristo.
No entanto, o Antigo Testamento reserva para nós renovações e distintas administrações desse pacto, com Abraão, Noé, Moisés, Davi, de modo que o que fica claro para nós é que não há diversos pactos da graça, mas apenas um pacto em distintas administrações. Por que entender isso é importante? Porque é por causa desse entendimento a respeito do pacto é que nós reconhecemos que Israel e igreja não são distintos. Eles são a continuidade, a administração distinta da mesma graça, da mesma promessa. A nossa confissão de fé, ela ratifica isso dizendo que Deus foi servido a dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sobre a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Ou seja, não há dois povos distintos de Deus, há um único povo de Deus, separado em diferentes administrações, dispensações. Prova disso é o entendimento de que os sacramentos do Novo Testamento, o batismo e a ceia, eles são, pelo menos na sua essência, no seu propósito, na sua representação, os mesmos do Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa, guardando e mudando aquilo que deve ser mudado. Por essa razão, nós reconhecemos então que a verdade exposta por Paulo de que nem mesmo aqueles que visível e externamente pertencem à reunião do povo de Deus, ora chamado Israel, ora chamado Igreja Visível, factualmente pertencem ao povo de Deus. Jesus mesmo reconheceu essa possibilidade, nós também lemos esse texto na semana passada, mas vale a pena lermos de novo. Jesus diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura em seu nome. Peraí que sumiu para mim. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o próprio Senhor Jesus reconhece essa realidade. Nem mesmo aqueles que supostamente buscam a Deus, que supostamente cumprem com a sua vontade, realizando maravilhas supostamente em seu nome, serão contados entre os salvos naquele dia. Quem então será salvo? O catecismo termina dizendo: unicamente, somente aqueles que pertencem à igreja invisível, isto é, à reunião passada e futura dos eleitos. Lá em Isaías, capítulo 56, verso 8, nós encontramos uma promessa que nos ensina sobre isso. O texto diz: Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O Senhor é aquele que ajunta e congrega os dispersos. Ele é quem ajunta os exilados de Israel. E é exatamente o que o Senhor fez ao trazer da Babilônia os cativos, né? No contexto aqui do texto, o exílio babilônico. Mas essa é uma promessa, e fica muito clara para nós, vou colocar na tela de novo, é uma promessa que vai além, porque Deus promete ajuntar outros exilados a estes exilados, que é justamente o que Cristo faz. Os dispersos têm sido congregados e assim será até o retorno do Salvador, quando todos nós seremos reunidos, congregados junto de todos os povos, línguas e nações. Essa é a igreja invisível. Mas o significado e estudo aprofundado destes termos, né, igreja visível, igreja invisível, esses conceitos bíblicos, nós vamos estudar na sequência, nas próximas 4 perguntas, né? Perguntas seguintes. Por ora, o que nós reconhecemos através e aprendemos nesse texto, nessa pergunta, é de que nem todos os que ouvem o evangelho pertencem à igreja serão salvos, só os que pertencem à igreja invisível, só os eleitos. Então, que Deus assim possa abençoá-los. Esse era o nosso estudo desta noite. Nós retomamos na semana que vem com o estudo da pergunta 62, já falando sobre a igreja visível. Então, nós vamos orar e encerrar nosso encontro nessa noite. Agradecemos-te, Pai, por mais uma oportunidade que tivemos de estudo da tua palavra e consideração destes assuntos. Pedimos que o Senhor sedimente estas verdades no nosso coração, não permitindo que sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas fundamentados na doutrina da Escritura Sagrada. Nós, assim, então, firmemos os nossos passos para que não nos desviemos jamais dos teus propósitos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Deus abençoe. Nós nos encontraremos aí no fim de semana, na nossa igreja, às 9 horas para a escola dominical, às 18 para o culto e Santa Ceia, se assim Deus nos permitir. Então, até lá. Tchau, tchau.